os profetas, eles eram como porta-vozes, ou seja, eles recebiam as revelações de Deus e eles agora tinham essa incumbência. Eles precisavam anunciar aquilo que eles recebiam da parte de Deus. Contudo, queridos, é importante salientar que alguns deles também receberam uma incumbência adicional. Qual era essa incumbência? Não apenas falar aquilo que eles receberam da parte de Deus, mas também eles precisavam de escrever. E nós vamos ver alguns textos que denotam claramente este contexto. Vamos ver dois exemplos, um no Velho e outro no Novo Testamento. O primeiro está, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 36, a partir dos primeiros versículos. Jeremias, capítulo 36, a partir dos versículos 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Qual foi a ordenança que Deus deu para o profeta? Ele deveria de não apenas proclamar aquilo que ele recebera de Deus, mas ele também agora deveria de escrever tudo aquilo que Deus lhe revelara. Agora nós temos também um outro texto muito interessante. Vamos para o livro da Revelação. Eu quero que um jovem leia para nós, talvez não vai dificultar pelo fato do microfone, né? Havendo a possibilidade, tem aqui o microfone. Vamos pedir para que um jovem leia Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 11. Vamos ler e também meditar na palavra do Senhor. Pode ler. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreva num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Muito obrigado, irmão Reginaldo. Notem, queridos, dois exemplos que os profetas tiveram de revelações que eles receberam da parte do Senhor, e eles agora também tiveram a incumbência de escrever. Aqui o profeta de Patmos, ele recebe essa mensagem, e ele agora escreve e remete às 7 igrejas, as igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também Laodiceia. Notem, queridos, que os profetas, eles foram obedientes ao mandado do Senhor. E eles escreveram aquilo que lhes foi revelado. E por isso nós temos o que é chamado de Escritura. As Escrituras Sagradas. Aquilo que foi revelado também foi escrito. Agora, o que nós precisamos entender dentro desse contexto, por exemplo, nós temos aqui a irmã Ellen Pedrazas, o irmão Marcos, já escreveram livros, e qualquer pessoa pode se especializar em um tema e escrever um livro.
Mas a Bíblia, ela é diferente. A Bíblia, ela é uma obra de Deus. A inspiração nada mais é do que uma obra de Deus. Eu quero que a igreja abra as suas Bíblias e nós vamos meditar no que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19. Olha que interessante. Eu acredito que este é um dos dois textos mais importantes sobre a origem das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Podemos ter certeza de que aquilo que Deus revelou, aquilo que está escrito, é algo firme, é algo confiável. A inspiração nos diz que ela ilumina os nossos caminhos. Por isso precisamos ter certeza de que quando falamos embasado dentro da palavra de Deus, então agora nós temos autoridade, porque esta palavra, ela provém de Deus, ela provém da inspiração de Deus. Agora o texto, ele deixa bem claro que a palavra dos profetas é apresentado também, não só na forma de proclamação, como muitos profetas, eles proclamavam as mensagens, mas eles também escreviam. Notem no verso seguinte, o verso 21, que diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, a palavra dos profetas, queridos, seja ela falada ou escrita, ela ocorria por vontade de quem? Por vontade do Espírito Santo. Você pode escrever um artigo científico, você pode escrever uma carta muito bem redigida, uma carta muito bem escrita, mas a palavra de Deus, ela provém da inspiração de Deus. Homens santos, inspirados, não foram quaisquer homens, homens dedicados em seu serviço, plenamente comprometidos, e aqui diz santos homens, né? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Por isso, o texto deixa muito claro este ponto. Agora vamos ler mais um versículo. Eu gostaria novamente que mais um irmão da congregação lesse. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha que interessante esses textos. Quem pode ler? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Pedimos que a irmã leia no microfone para que os irmãos possam também acompanhar na transmissão. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Muito bem. Então, nós vemos que toda a Escritura, ou seja, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, ela é inspirada por Deus. Agora vem-nos a pergunta: o que significa isso? Uma melhor tradução dessa frase é: toda a Escritura, ela é soprada por Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela originou-se
pelo sopro de Deus, pela boca de Deus. Ela originou-se na mente de Deus e ela foi comunicada pela boca de Deus. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. É muito importante nós entendermos o verdadeiro sentido do termo a palavra de Deus, porque Deus a falou. Por isso que nós vamos ver vários profetas, quando eles davam as suas mensagens, como por exemplo nós vemos no capítulo 1, versículo 20 de Isaías, o profeta dizendo assim: a boca do Senhor o disse. Então, a inspiração, ela provém de Deus. Apenas o homem era um instrumento para conduzir a pena, para que dessa forma pudéssemos ter essa preciosidade em nossas mãos e dessa forma pudéssemos ter vida. Agora, os irmãos sabiam que o modo de inspiração pode variar. Nós já comentamos que Deus, ele se manifestava de diversas formas. Ele se manifestava, me ajude, Isabela, como que, por exemplo, os profetas recebiam as visões? Como que eles recebiam as mensagens de Deus? Sonhos e visões. Por exemplo, nós vemos em Números capítulo 12, versículos 5 e 6, quando o Senhor desceu ali na coluna de nuvem, e ele disse: me faço conhecer, e eu falo em sonhos, falo com o profeta em sonhos ou em visões. Mas os irmãos sabiam também que muitas vezes a inspiração ela vinha também de modo direto. Por exemplo, quando nós analisamos a experiência que Moisés teve no monte, nós vemos ali que ele não teve um sonho. Moisés, ele não teve ali uma visão. Vamos ler esse texto? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 18. Olha que interessante esse texto, que salienta que a inspiração do profeta, para que ele possa escrever, ela pode também ser direta. Está no capítulo 33, versículo 18. Quem pode ler? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Pode continuar, irmã. Vamos ler até o 23. Porém ele diz: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha. E te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Muito bem. Então nós vemos aqui que quando Moisés teve um encontro com Deus, ele teve um encontro direto com Deus. Claro que ele não viu Deus face a face, né? Mas ele ouvia Deus falando diretamente a ele. Ou seja, era uma maneira direta. Nós vemos que Deus falava com Moisés boca a boca. Então, havia esta maneira que Deus também se manifestava, através de sonhos, de visões, mas também Deus falava diretamente muitas vezes. Nós vemos também um modo de inspiração para que os profetas escrevessem, era uma maneira muito interessante, era em forma de pesquisa. Por exemplo, nós vamos ver Lucas, quando ele escreveu o seu livro, ele é tido como o único escritor que não era judeu.
E qual foi a maneira que Lucas escreveu as porções bíblicas? Ele recebeu visões de Deus e ele escrevia? Não. Ele pesquisava e desta forma ele, tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, ele escreveu mediante uma guia, mediante uma pesquisa. Então nós vamos ver que ele, ao escrever os relatos da vida de Jesus, Lucas não foi contemporâneo de Jesus, mas ele pôde descrever exatamente porque ele pesquisou e teve muitos diálogos com pessoas que conviveram com Jesus. Muitos companheiros missionários de Paulo, muitos apóstolos puderam também dar relatos para que Lucas pudesse, desta forma, registrar as suas palavras e, dessa forma, ele pudesse também ter uma inspiração. Então, os irmãos notem que a inspiração de Deus, ela pode vir de diversas formas. Como nós já mencionamos, podem ser através de sonhos, de visões, uma palavra que Deus direcionava boca a boca, mas também mediante uma pesquisa. Por exemplo, vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Eu gostaria que os irmãos lessem esse texto. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Olha o que Paulo diz aqui. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então veja, queridos, que Lucas ele não foi um discípulo de Cristo, ele nunca viveu com Jesus, mas graças a essas pesquisas que ele fizera, ele pôde também ter um dos seus evangelhos com muita precisão. Por isso é muito importante nós atentar para esse modo como Deus também agiu. E no caso de Lucas, a inspiração foi a atuação do Espírito Santo guiando ele em uma pesquisa. Então você faz ali uma pesquisa e dessa forma ele conseguiu se basear nas informações que foram transmitidas por pessoas que foram testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus fazer os milagres, que presenciaram, e dessa forma eles puderam também ser uma bênção, e hoje a igreja também tem essas pérolas de grande preço. Eu não poderia deixar de mencionar também, queridos, a nossa irmã White. A irmã White, durante 70 anos do seu ministério, ela recebeu cerca de 2.000 sonhos, 2.000 visões da parte de Deus. Mas como Lucas, muitas coisas que ela escreveu, ela foi orientada por Deus a pesquisar assuntos que ela já tinha sido escrito. Ela foi orientada por Deus a selecionar aquilo que seria proveitoso para o povo de Deus. E a irmã White, ela lia muito, ela lia bastante. Ela lia sobre história, ela lia sobre religião, ela lia sobre saúde, sobre educação, e toda essa leitura que ela fazia, ela separava, e desta forma ela escrevia as suas palavras. E muitas vezes, queridos, esses livros apresentavam informações e conceitos mesclados, conceitos errados, mas como ela era guiada pelo Espírito Santo, então ela sabia muito bem separar aquilo que era palha, aquilo que não edificaria a igreja, e aquilo que fosse correto, aquilo que fosse bom. Portanto, é importante nós entender que Deus, ele se revela de diversas formas. E eu quero salientar, queridos, por exemplo, nós podemos também ver alguns escritores, como Jeremias, e a própria White também, ela tinha os seus secretários. Quem lembra quem era o secretário de Jeremias? Quem poderia dizer o nome?
Jeremias contou ali com a ajuda de um homem chamado Baruque, e ele muitas vezes escrevia e ajudava Jeremias para que ele pudesse também escrever o seu livro, o livro do profeta Jeremias. Nós temos também um exemplo bíblico de Paulo, que também foi um grande escritor do Novo Testamento. E Paulo muitas vezes era assessorado por um irmão chamado Tércio. Se nós lermos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos ver no primeiro capítulo que ele salienta essa pessoa que o auxiliava também escrevendo. Está no capítulo 1, a partir dos versículo 1 e também o versículo 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o ministério, para o evangelho do Senhor Jesus. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para ser de santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Jesus Cristo. Agora, nós vamos ler no capítulo 16, olha que interessante, no capítulo 16, versículo 22, diz assim: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então notem, queridos, que os profetas, os apóstolos, muitas vezes eles contavam com a ajuda de pessoas que o ajudavam, e dessa forma eles poderiam também escrever. E nós temos também o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele contou com a ajuda de um irmão na fé chamado Silvano. E quando Paulo escreve a sua primeira carta, ele começa com essas palavras. A carta do apóstolo Pedro, primeira carta, no capítulo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Agora no capítulo 5, olha que interessante. Capítulo 5, versículo 12. Nós lemos: Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmes. Veja, queridos, que a inspiração de Deus, ela tomava posse dos apóstolos, dos escritores, mas muitas vezes eles contavam com a ajuda de secretários. E nós também podemos ver que quando a inspiração ela tomava uma pessoa e ela começava a escrever, essa inspiração ela não controlava a pessoa o tempo todo. A mãe White, muitas vezes, ela escrevia coisas em que ela não estava sob o poder do Espírito Santo. Muitas vezes ela escrevia cartas e eram cartas particulares, eram cartas que ela escrevia aconselhando, exortando, mas não era sob a inspiração do Espírito Santo. Eram cartas, conselhos particulares que ela dava. Então, nem sempre aquilo que o profeta escrevia, nem sempre o tempo todo, ele escrevia inspirado pelo poder do Espírito Santo. Agora, claro, quando ele recebia uma mensagem de Deus, e ele então agora deveria de ter essa incumbência de, ou de maneira oral, ou também de maneira escrita, obedecer a palavra de Deus. E graças a esses escritos, queridos, hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos os livros, nós temos os 66 livros da Bíblia, nós temos, a Ellen White, ela escreveu mais de 24 mil páginas, e tudo isso serve para o nosso ensino,
para que dessa forma nós pudéssemos desfrutar de conhecimento para o caminho da vida eterna. Queridos, o meu desejo é que nessa noite nós busquemos ao Senhor mais e mais. Podemos ter certeza de que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, nós temos as compilações, nós temos os livros que nos ajudam a também conhecer. Claro que nós cremos que a palavra de Deus é a luz maior, e nada pode se sobrepor à Bíblia, mas nós cremos que Deus também deixou o dom de profecia, para que dessa forma a sua igreja pudesse desfrutar de uma luz plena, e dessa forma pudéssemos alcançar o caminho da salvação. O meu desejo nessa noite, queridos, não só aos irmãos que estão de modo presencial, mas também a nossa igreja online. Meu desejo é que nós estejamos firmes na palavra, estejamos buscando ao Senhor. Não há um outro caminho pela qual podemos vencer sem ser pela palavra que a nós foi revelada. Como purificar ao mancebo, diz a palavra de Deus, observando conforme a sua palavra. Que Deus nos auxilie, que Deus nos dê a sua graça. Hoje podemos ter apenas um vislumbre de como funcionava a inspiração, como que os escritores, os profetas, eles escreviam. E hoje nós temos a palavra de Deus. Eu faço um apelo nesta noite. Vamos valorizar a palavra de Deus. Eu fico imaginando, antigamente, quando não se tinha escrita, como era difícil de você ler a palavra de Deus, não era acessível. Hoje nós temos a Bíblia no celular, a Bíblia no computador, temos a Bíblia que cabe no bolso, temos uma facilidade enorme de ler a palavra de Deus, mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, as pessoas elas tinham essa dificuldade. A Bíblia era confiscada e as pessoas elas não podiam ler a Bíblia. E graças a Deus, queridos, hoje nós temos a palavra de Deus, que pode ser uma luz para o nosso caminho. Temos a palavra inspirada, que Deus nos dê sua graça, para que possamos buscar mais o Senhor, possamos crer naquilo que está revelado, que os jovens possam buscar mais ao Senhor através da leitura da Bíblia, e dessa forma pesquisar mais no livro do Senhor. E dessa forma nenhuma coisa faltará. Que Deus nos dê sua graça para isso. Amém? Queridos, nós vamos finalizar o nosso culto nesta hora. Vamos cantar. E ao som dos instrumentos, nós temos, antes de cantarmos o hino congregacional, nós vamos ainda ouvir um hino especial pela nossa irmã Ellen. E o hino final será o hino de número 458. Vamos louvar a Deus cantando as estrofes desse hino. Mas antes vamos ouvir uma bonita música.
Amém? Vamos agora nos colocar em pé e vamos cantar novamente este hino, Dá-me a Bíblia. Agora vamos formar um coral e vamos louvar a Deus cantando este hino. Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a grata nova que Jesus Cristo veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz. E seus ensinos são tão preciosos, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia que meu guia aceso, pois do pecado pode me livrar. Suas palavras são tão poderosas que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz. E seus ensinos são preciosos, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia que meu guia seja, e nesta vida meu caminho luz. Seus ensinos são maravilhosos, eles conduzem para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz. E seus ensinos são tão preciosos, eles conduzem para o pé de Jesus. Amém? Nós vamos nos ajoelhar na presença do Senhor. E tem alguns pedidos que chegaram até nós. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco pelo canal Reforma Web TV. A nossa irmã lá de Rondônia, lá da cidade de Surpresa, bem na divisa com a Bolívia, ela está pedindo oração por um amigo chamado Romilson e também pela sua prima Consuelo, que estão internados. A nossa irmã Nailza Brívio, aqui da igreja, ela também agradece a Deus pelas bênçãos e continua pedindo pela recuperação da sua mãe e também ela pede por toda a família. Então vamos ajoelhar neste momento e vamos nos colocar na presença do Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai que habita nos céus, nós estamos diante da Tua santa e augusta presença, agradecidos por esses momentos de adoração que tivemos, pela Tua palavra, e muito mais felizes e contentes, porque o Senhor proporcionou as Escrituras para que pudéssemos, dessa forma, saber o caminho para a vida eterna. Obrigado porque o Senhor guiou os Teus servos que se dedicaram, se esmeraram, muitas vezes com dificuldades, sem recursos muitas vezes, mas a Tua palavra sempre foi mantida viva diante de todas as eras, mesmo quando o inimigo se colocou para acabar com a palavra de Deus, mas sempre o Senhor preservou, e nós queremos Te dizer muito obrigado. Pai querido, ajude para que possamos nos preparar para a breve volta de Jesus, que possamos buscar mais na palavra de Deus, que possamos crer mais nos escritos inspirados, e também te pedimos que nos ajude
a pesquisar mais na tua palavra, ler, estudar e dessa forma sermos instrumento nas tuas mãos que manejem bem a palavra da verdade. Tenha misericórdia também da nossa irmã Rosa Flores, lá de Surpresa, que está pedindo em prol dos seus entes queridos que estão hospitalizados. Tu conhece as necessidades de cada um deles. Queira neste momento visitá-lo em seu leito de enfermidade, para que eles possam receber a cura para as suas moléstias e dessa forma também serem regenerados no poder do teu santo nome. Nós também te pedimos que tenha misericórdia da nossa irmã Anaílza, que está lá no estado de Minas Gerais, queira guardá-la, protegê-la, abençoando também ali a sua mamãe, que ela possa ser recuperada e que ela possa também testemunhar das bênçãos que Deus tem feito na vida dela. Obrigado também porque tocastes no coração dos teus filhos para vir à tua casa de oração nesta noite e também pelos nossos irmãos que estão conectados, recebendo também a ministração da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, queira abençoá-los para que eles também tenham uma semana repleta de bênçãos, guiado pelos teus paternais cuidados. Queira nos preparar, nos conduzir em paz nesta nova semana, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer a todos os irmãos e também os nossos amigos internautas. Tivemos vários irmãos aqui conosco e somos uma família. Queremos convidar você para sábado, por este mesmo canal, estar conosco. E a nossa série continua. Nós tivemos hoje o 7º encontro. Teremos ainda mais 2 encontros da série Crede nos Seus Profetas. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Nós concluímos o culto, que a graça de Deus esteja com todos. Amém. Yakuthanda wena Nkosi yami, ngiyakuthanda wena Msindisi wami, ngiyakuthanda uyazile wena, kodwa izenzo zizobonakalisa. Ngiyataba kakhulu, ukuthaba kwami okungapheli. Ngilindele ivuyo yami khonale, kanye noJesu nabangcwele bakhe. Ngubani onjengomsindisi wami, uMoyizela engithanda nami. Ngizomdumisa ngezingoma ezinhle, nemifula yomusa ingehlele. Umangakuthanda Jesu kunamhla.